Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2019, e nós estamos mais uma vez aqui. Eu sou o Flávio Rezende, junto com meu amigo Leonardo Henrique Panza, em mais uma edição do nosso programa A Voz do Cerrado, e hoje é Dia das Mulheres. Mas antes de começar o programa, eu quero pedir para você que está acompanhando aí na página da Rádio Trabalhador, que curta a página, que compartilhe o programa, compartilhe com os amigos, com a família, porque a intenção nossa é expandir o bom debate, né? E também foi colocado os links, né, do meu canal do YouTube, A Voz do Cerrado, e das minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Vamos fortalecer essa voz independente aí, porque nós precisamos, né, Leonardo? Vamos lá. Falar aquilo que tem que ser falado e que a grande mídia não fala, e ainda persegue quem fala, né? Alguém tem que falar alguma coisa, né? Não é possível isso. A gente não pode se contentar com esse silêncio, porque esse silêncio veladamente é uma concordância e nós não estamos concordando, né, Flávio? Até porque a situação está muito ruim e concordar com ela significa concordar com a própria desgraça, né? Com a própria tragédia. É verdade. Leonardo, e o carnaval? Sim. Olha, o carnaval é aquilo, né? Cada um curte do seu jeito, cada um determina como é a sua diversão. Eu acho que, inclusive, a pluralidade, né? Ela é em todos esses sentidos e níveis. Não tem pré-determinado o que é um carnaval. Eu já tive carnavais que eu... Mas você gostou do hino oficial do carnaval aí? Ei, Bolsonaro, vai tomar naquele lugar. Rapaz, é uma expressão desesperada, né? É uma expressão desesperada, porque, assim, quem só pensa nisso são eles, né? Pois é, de tanto pensar nisso... O pessoal acabou indo mandar ele ter práticas homossexuais, né? E o interessante é que muita gente nem sabia o que é Golden Shower. Meu Cara, Deus, foi uma vergonha. Vamos esclarecer isso daí, então, para quem está escutando a gente. O presidente, acreditem, isso não é uma pegadinha. O presidente... Não é notícia do sensacionalista. Não é. O presidente da República Federativa do Brasil compartilhou na sua conta pessoal, numa das maiores redes sociais do mundo, que... E olha que a imprensa mundial ficou perplexa. Imagina o Vladimir Putin. Imagina. Olhando o Twitter lá do presidente do Brasil. Imagina o Xi Jinping, o presidente da China, olhando lá e falando, pô, mas que desgraça é essa? O que é isso? É por isso que o Brasil está perdendo o mercado da soja, né? Não, O mercado da soja vai levar aí consigo cerca de 30% a 40% do PIB, né? E o nosso PIB já é de descendência primária, nesse sentido de indústria primária, né? Os grãos não são nem beneficiados aqui, são exportados in natura praticamente. Isso. E aí você ainda tem um desfalque desse, você tem uma inabilidade. Ele não foi lá na China conversar com o presidente chinês? Diz ele que vai, mas eu espero que ele não vá, porque se ele for, ele vai piorar a situação. Nós temos que ser francos e realistas. Isso que eu ia falar, ele vai pra quê? Pra pôr o dedo na cara do presidente da China e falar assim, você é o comunista. É porque até a República Comunista Chinesa tem República Comunista no nome. Mas exatamente. O Trump se importou com isso? Na hora de vender a soja? Na verdade, é aquilo que a gente Donald falou Trump, né? O ídolo do Bolsonaro. O ídolo. Na verdade, o presidente da República Federativa do Brasil, para mim, não passa de um office boy do Donald Trump,
que, além de um dos maiores empresários do mundo, é, para mim, por tabela, o presidente dos Estados Unidos da América. E para ele também, tá? A gente tem que deixar bem claro que o Trump nunca foi político, mas sempre, desde que os negócios dele começaram a balançar, e é balançar no sentido assim, deixar de ganhar alguns bilhões, né? Ou ganhar a mais alguns bilhões, ele já vem atrás desse posto de presidente dos Estados Unidos por motivos estritamente pessoais, financeiros e empresariais. Então, quando o presidente brasileiro, no caso esse indivíduo aí eleito, Bolsonaro, ele se presta a sabotar as próprias relações do Brasil para com a China, e essas mesmas relações que foram sabotadas pelo Bolsonaro são feitas com o Donald Trump, que é o representante dos Estados Unidos, você pensa assim, tá, mas então o presidente do Brasil virou office boy do presidente dos Estados Unidos e está trabalhando contra o Brasil. É um absurdo, né? Leonardo, desejar uma boa noite aqui para o nosso amigo Mazuque Moraes, o jornalista Roberto Nunes, do Antena Ligada, meu amigo Edson Arriel, e eles aqui estão lembrando de um assunto extremamente importante nesse dia, que é o Dia das Mulheres. Eu quero aproveitar esse momento, desejar um feliz Dia das Mulheres para as mulheres da minha vida, né? Minha mãe, minha esposa, Manuela, e minha filhota Priscila. Feliz Dia das Mulheres para vocês. Cara, e esse desejo... E para as mulheres que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar, nos acompanhando. Esse desejo de Dia das Mulheres, quando parte estritamente no Dia das Mulheres, de felicidade nesse dia, na verdade, não pode, para a gente soar, em nenhum momento deve soar para a gente como uma data, né? Na verdade, é uma revisitação àquilo que a gente precisa incorporar na nossa ideologia de vida. E sem contar que nesses dias a violência contra as mulheres tem crescido e muitos dos violentos, não que isso seja uma generalização, mas muitos dos violentos, né, que estão agredindo e até matando as esposas são os defensores da tal família tradicional. Isso. Olha, é difícil falar isso aí, porque as pessoas podem já pensar que nós estamos generalizando, mas não muitos são eleitores desse sujeito que postou um vídeo pornográfico numa rede social. Que é o presidente da República, tá? Porque é o seguinte, novamente esclarecendo a circunstância lá. Não eu, Leonardo, fazer uma postagem absurda daquela, quem vê vai pensar assim, lá o maluco, né? Qualquer pessoa aí tal que não tem um mandato representativo do povo, que postar um absurdo qualquer aí, ele está sujeito às suas regras sociais. É verdade. Só que o presidente da República, eleito pelo povo, ele não pode se dar a esse luxo. Gente, se o Alexandre Frota tivesse postado isso, ia pegar mal. O Alexandre Frota, que é ator de filme pornô. Deixa eu só desejar uma boa noite aqui pro nosso amigo Thales de Castro. Thales. Viva a Rádio Trabalhador. Um abraço, Thales. Obrigado, Thales. E aí é o seguinte, até o rapaz lá, eleito deputado federal pelo PSL, Partido Só de Laranja, que espremeu uma laranja lá, inclusive, o máximo aquilo. Até ele que, né, ganhou a vida dele lá utilizando do corpo dele, fazendo o que ele bem quis, ele tem o decoro dele enquanto deputado. Sim. E ele sabe muito bem qual que é o decoro dele enquanto deputado. O presidente da República não sabe? Gente, não é porque é pornográfico, porque nós viramos os celibatários, não tem absolutamente nada a ver. Olha, isso aí é problema de cada um. Agora o presidente fazer uma coisa dessas. Isso inclusive o Twitter teve que censurar o vídeo. Olha, que vergonha. Que vergonha. Que é isso? Inacreditável um negócio desse. É tão inacreditável que ele usou disso e foi propositado, tá?
como uma falsa polêmica. Porque... Eles usam, e é aquilo que eu conversei com vocês Mas eu acho outro que dia. doeu também, viu, Leonardo? O pessoal, olha, as massas foram pra festa, tomaram umas cachaças, né? E aí dizem que quando as pessoas bebem, se embriagam, soltam para fora aquilo que está dentro. Então, engasgado, né? Esse grito de Jair Bolsonaro vai tomar no meio daquele lugar meio que uma coisa que está engasgada. O povão não aceita. Mas esse cara. Porque principalmente ele tá querendo cuidar dos costumes mais íntimos da população. E lembrando que o carnaval é uma festa extremamente popular. Eu não pulo carnaval desde que eu sou um adolescente. Você também, a gente estava conversando agora há pouco, não vai. Mas a gente tem que defender a festa, que é uma festa preferida da maioria esmagadora do povo brasileiro, inclusive de muitos coxinhas, que gostam demais. E por natureza, tá? Aos coxinhas conservadores, por natureza, o carnaval é uma festa do povo e popular, progressista nesse sentido e liberal. Liberal. Ela é tudo o que a direita conservadora, nesse nível não é nem conservadora, eu já digo é alucinada. Alucinada e fanática e perigosa. Isso não é conservadorismo. Quem é conservador aí de verdade, que tem o conservadorismo enquanto teoria, mesmo de direita, gente, isso não tem nada a ver com conservadorismo. Isso é tática populista de conservação para se manter em voga, para se manter no assunto. Com relação ao porquê da crítica, a crítica em cima daquilo é, por obviedade, algo extremamente fora do decoro de um chefe de Estado e representante máximo do povo. Em segundo momento, extremamente uma falsa polêmica, né, Flávio? Porque é o seguinte, cara, o que ele tem a ver com a prática sexual de outra pessoa, cara? Sem contar que o pessoal teve coisas assim, maravilhosas no carnaval. Claro. O pessoal fez vaquinha para um catador de recicláveis, né? Uhum. Uma filha se perdeu da mãe, o bloco inteiro sentou no chão até encontrar a menina. Então, tem imagens, né, de um pai carregando a filha nos ombros e a menina cantando. Então, olha, isso demonstra desprezo ao povo. Não, né? E é desprezo aos problemas do povo. Aos problemas Por que ele não passa o feriado de carnaval fazendo... como que chama a reunião popular lá para debater as coisas? Fazendo reuniões populares para debater a reforma da Previdência. Então, detalhe, por exemplo, a Ford está prestes a fechar uma de suas fábricas e demitir aí, com os empregos diretos e indiretos, mais de 20 mil pessoas no momento de extremo desemprego. Fazer uma rodada de debate sobre essa reforma da Previdência que eles estão querendo enfiar na goela do povo. E o povo é contra, viu? Ele pega o feriado de carnaval, como ele estava sendo mandado a praticar coisas que ele diz não gostar, a psicologia indica outra coisa, o povo estava mandando ele a fazer certas práticas sexuais que ele diz não gostar, e ele ficou meio revoltado com isso, entendeu? E, Leonardo, hoje, Dia das Mulheres, né? É bom a gente lembrar que a primeira presidenta da história do Brasil é do Partido dos Trabalhadores, né? Com muito orgulho. Presidenta Dilma. Mulher digna, né? Extremamente digna. Foi uma vitória civil nesse contexto dos direitos civis muito grande para as mulheres brasileiras e que é, inclusive, um dos fatores que provocou esse reacionarismo absurdo, né? Para com tudo que é civilizado enquanto direito civil, enquanto prática civilizada de todo o nosso povo. Um abraço aí à presidenta Dilma, e a gente quer dizer que ela, enquanto representante máxima do país, sempre representou muito bem o país. Sim, né? O Edson Arriel, meu amigo lá de Palmas, está falando que lá teve carnaval gospel. Né? E o Bolsonaro não falou sobre isso. Quer dizer, ofendeu até a ala evangélica. Tem muita gente boa, inclusive tem muita gente de esquerda, e são seres humanos. Olha, assim, tem a parte podre que tem que ser denunciada, mas tem a parte de pessoas que querem, né, praticar o cristianismo. As pessoas se associam em religiões, e quando a gente fala aqui dessas circunstâncias, as pessoas se associam em religiões para se sentirem bem e para se ajudarem. Né? O conceito da palavra igreja é justamente nesse sentido. É uma comunhão de pessoas com o mesmo intuito de ficarem bem entre si.
E aí o que acontece? Algumas dessas religiosidades estão sendo exploradas com fins monetários, né, financeiros. Mas a própria Bíblia falou que seria... Isso iria acontecer, né? Jesus falou, nem todos que dizem Senhor, Senhor serão salvos, né? Falou dos falsos profetas. Paulo escreveu que assim, iriam criar doutores para ensinar conforme os próprios desejos. Exatamente. Mas, e assim, ainda nesse dia das mulheres, nesse espírito das lutas femininas, o presidente Lula, que quando sai dá um tchauzinho, mexe com a imprensa todinha. Imprensa mundial, né? Hoje, sejamos realistas, é o único político que tem poder de verdade, mesmo preso. O poder orgânico é dele. É dele. Não tem outra liderança, nem na esquerda e nem na direita. O poder orgânico, nesse sentido político, é dele mesmo. Então, e ele escreveu uma carta, Leonardo, que diz o seguinte, abre aspas, 8 de março é dia de lembrar a luta das mulheres que vivem um exercício de resistência diário, desde o momento que vem ao mundo. Dia de marcar posição frente àqueles que hoje no poder tentam deslegitimar a luta de quem tem como ideal a igualdade de direitos. Falamos de igualdade e do direito à própria vida, das mulheres que lutam para existir. De onde me encontro, sigo em resistência pela construção da sociedade que sonhamos juntos. De um Brasil com oportunidades iguais para todos e todas, fecha aspas, mensagem do presidente Lula. A gente tem que lembrar que o Partido dos Trabalhadores, enquanto um dos primeiros partidos registrados aí da redemocratização, foi o que até hoje sempre teve mais representantes do sexo feminino em seus quadros, inclusive tendo ineditismo de eleições para governadora, para todos os níveis, inclusive para a presidência da República, pela grande presidenta Dilma. Sim, e o Lula, que é um operário, um torneiro mecânico, eleito, reeleito, elegeu a sucessora, reelegeu. E se não tivessem tirado ele da eleição de maneira totalmente questionável, absurda, seria eleito no primeiro turno e não existiria Bolsonaro postando pornografia no Twitter e envergonhando o Brasil, né, Leonardo? Olha, ele sabe o que é vergonha alheia? Eu, às vezes, tenho a curiosidade de entrar nos sites como se fosse alguém do exterior, né? Para ler a versão sem a tradução, porque você sabe que eles modificam. Uhum. Cara, o The Guardian, o jornal londrino, conservador. Conservador. Não é esquerdista. Olha, deu vergonha, Flávio. Sabe a vergonha alheia? Sabe quando você cora? Você fica assim, rosa igual a minha camiseta. Isso é ruim para os negócios, né? Isso é ruim para os negócios, porque o investidor, a pessoa que tem dinheiro, por mais que eles gostem de certa instabilidade, mas tem um nível ali que se ultrapassar... porque aí você ultrapassa os níveis civilizacionais, né? Isso. Você ultrapassa os níveis civilizacionais. Falando em ultrapassar os níveis civilizacionais, sobre os números aí da violência, especificamente contra as mulheres, por elas serem mulheres. Quando a gente fala de feminicídio, alguns dizem que não entendem, na verdade entendem sim, tá? Entendem. Com cinismo aí, eles dizem, mas tudo agora é feminicídio. Gente, o feminicídio, inclusive, crime tipificado pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Vale lembrar também que a Lei Maria da Penha também foi assinada no governo do PT. E várias... outra coisa, Flávio, que a gente conversou aqui já, sobre que foi uma importante conquista das mulheres, nesse sentido de independência. O Bolsa Família foi pago para as mulheres, núcleos familiares, né? E isso deu uma qualidade nesse gasto, convenhamos, né? Nossa. É uma vergonha aí para nós enquanto homens, né? Igual, como diz as meninas feministas, né? Que eu acho elas sensacionais, os homens, nós enquanto os homens, sabe? É vergonhoso o governo ter que tirar o dinheiro da sua mão de ajuda humanitária por considerar que você não sabe gastá-lo. É verdade. O Pedro Telmo falou aqui o seguinte, no meio de tantas merdas, né, do nosso pseudo-presidente, ouvir vocês é uma maravilha. Obrigado, Pedro. Obrigado. Bom saber, nos sentimos honrados. E o Vanderlei, né, Azevedo, também colocou aqui,
Bolsonaro é o retrocesso do retrocesso. Né? É inacreditável, cara, chega a ser um negócio pré-feudal. Olha, e é assustador porque os prejuízos estão aí, né? E aí, assim, continuando, né, a falar do presidente Lula, que é o personagem principal da política brasileira, o Lula e o Partido dos Trabalhadores, né? Goste de você ou não, inclusive a super esquerda, que diz que o PT é de direita, que o PT... Se bem que esse papo está diminuindo bastante, né? Porque também a militância não engole isso, vendo os ataques aos trabalhadores e vendo que eles, com o discurso deles de melhor esquerda do universo, não conseguem fazer nada. Olá. Vamos lá, então? Voltamos aí, né? Tivemos um pequeno probleminha técnico. Não foi a censura, né? Ainda não sabemos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que eu não quero no nosso país, é a tal da censura, né? Porque nós sabemos, né, que a internet, os nossos telefones, os nossos celulares, a nossa comunicação toda é vigiada, né, Flávio? Sim. Mas a gente não acredita ou não quer acreditar que esse desgoverno chegue a esse despautério de censurar pessoas da sua própria sociedade, né? A gente quer na verdade, acreditar que isso não vai existir mais. Se a gente analisar bem, a vontade de muitas pessoas é fazer isso, né? Justamente. Censurar e não deixar o povo falar. Porque é o seguinte, né? Você vê o povo vai para um carnaval e começa a se manifestar. É uma manifestação também, Leonardo, não sei se você percebeu, de muita irritação, né? As pessoas, sabe, o desemprego está alto, os salários estão diminuindo, as pessoas não sabem o que fazer. E aí hoje eu estava até ouvindo, acho que aconteceu uma coisa parecida com essa que aconteceu com a gente agora, de ter caído o link. A radiodifusora de Goiânia, né, o Padre Jesus Flores, estava fazendo um comentário lá, chegando a lenha no Bolsonaro, mas para valer, inclusive citando o editorial do Estadão. Estadão, que foi defensor da ditadura, era entusiasta da ditadura militar, ultraconservador. E aí o Padre Jesus Flores, que ele não é progressista, mas também não é aquele conservador exagerado. Tava chegando a lenha, falando que era uma vergonha, que tá tudo errado. Exatamente, e aí, de repente, o sinal da rádio caiu. Caiu o sinal da rádio? Caiu, não sei se foi coincidência, ou, sabe, sei lá, às vezes algum estagiário é bolsominion lá e tirou do ar, mas não sei. A última notícia que a gente tem, né, sobre um sinal da rádio aqui em Goiás cair foi na época da ditadura militar. Isso. E a gente teve também um problema com o Cajuru, né? São coisas, as pessoas brincaram, né? Na verdade é porque é o seguinte, como diria a nossa presidenta Dilma Rousseff, a gente tem que permanecer organizado, porque a luta pela democracia não tem hora para acabar. Flávio. Ela é constante, né? Exatamente. E aí, para deixar registrado, tem aqui, através do feed de notícias, uma passeata agora, com relação aos direitos civis das mulheres, né, principalmente a questão da violência contra a mulher, que a gente não sabe se é por conta de uma visibilidade maior ou se é porque realmente está acontecendo mais. Esses dados não são palpáveis, né, mas as mulheres estão em plena Avenida Paulista agora, nesse momento, com cerca de 25 mil mulheres, dando o seu recado, né? E a gente dá todo o apoio, a gente, enquanto homens, essa sociedade estruturada machista que temos e somos, a gente tem esse esforço e tem que ter mesmo, é o mínimo que a gente faz para se desconstruir e para que seja um agente de reconstrução dessa sociedade igualitária, né? Sim. E isso é um clamor, viu? Eu até li uma matéria, eu não vou fazer um comentário por cima, no Infomoney, que nos Estados Unidos a doutrina política socialismo, lá na América, hein, está crescendo. Está crescendo, A reportagem da Infomoney, que é inclusive associada aos grandes grupos de especulação mundial. Para eles colocarem isso, é porque a situação lá tá... Porque assim, você tem nos Estados Unidos
Milhões de pessoas sem casa, outras São milhões sem comida. mais de 40 milhões de sem teto. Você tem um país com 300 milhões de pessoas, você tem mais de 10% delas que não tem onde morar. E é o país mais rico do mundo. Sim, sim. Então, assim, a crítica é o que a reportagem coloca. Eu li essa reportagem, eles colocam que o socialismo, nesse sentido democrático, né, o socialismo democrático é uma crítica muito contundente a esse capitalismo de meia dúzia de pessoas, né? Até porque você falou meia dúzia, né? 6 pessoas, 6 brasileiros têm mais dinheiro do que 100 milhões de brasileiros juntos. Junto o meu, junto o seu, junto do Carlito aí, junto mais 100 milhões, aí você tem 6 pessoas. Será que eles trabalharam 100 milhões de vezes mais que alguém para ganhar esse dinheiro? Ué, assim, esse pessoal que toma ônibus lotado de manhã, enfrenta trânsito, né? Trabalha nas indústrias deles, nos bancos deles, e tem que cumprir metas, e tem que fazer de tudo para que eles sejam bilionários. Aí a gente relembra o contexto das mulheres. Sim. A gente relembra o contexto das mulheres que passam por isso tudo e ainda chegam em casa, tem mais uma jornada dupla, porque o bonitão acha que é obrigação da mulher fazer a coisa da casa que residem os dois. É o cúmulo do absurdo. Olha, há muito que mudar. É por isso que a gente tem que vir para cá, né, Leonardo? Com certeza. Nossa luta... E assim, o mundo só anda para frente, mas cada crescimento é traumático, né? A gente cresce, né? O Brasil estava avançando, aí veio essa onda conservadora, levou o Brasil a eleger um presidente que posta pornografia numa rede social. E não vem me dizer que foi no intuito de denunciar. Cara, aquilo não é um perfil de denúncia. Não, aquilo foi uma estratégia. Foi uma estratégia para tentar juntar o grupo de aloprados que ainda acreditam nele. Exatamente. Porque essa gente é movida a isso, é estranho, é esquisito. Agora, todo moralista tem alguma coisa errada com eles, né, Leonardo? Você acha? A psicologia moderna diz que esse moralismo, principalmente de fachada social, né, ele, na verdade, é o que grande tática que esse desgoverno sempre usou, ele é evidenciado para esconder coisas nesse contexto muito mais importantes, né? E a gente sabe o que esse governo está fazendo com a economia do país, a falta de cuidados para com a população mais sensível a esse sistema. E aí, quando ao invés de estar se reunindo com o povo, voltando para o povo, ou mesmo estudando o Brasil, porque ele não conhece o Brasil. Não, ele não se brinca, esse homem nunca leu um livro na vida. Então, um detalhe, você tem problema com logística, você tem problema com infraestrutura, tem o problema da soja, tem a desindustrialização, e o cara só sabe tocar nesses assuntos. É aquilo Leonardo, que a gente sempre falou, né? Ele está escondendo alguma coisa com relação a isso. Nesse mesmo dia de manhã cedo, a Folha de São Paulo tinha soltado uma matéria sobre o Laranjal do PSL. Pois é, isso aí. Se o Ministério Público fizesse, né? O que o pessoal da Lava Jato fez com o PT, rapaz, já estava todo mundo preso. Né? Pelos padrões da Lava Jato, já estariam presos. Leonardo, o Bolsonaro foi eleito, né, com a promessa de moralizar as coisas. E aí sai a reportagem aí na imprensa, na Folha, no Estado de São Paulo, que mostra que os gastos com cartão corporativo aumentaram, né, 16%. 16%. E olha e aí temos um detalhe. Vamos aqui, a parte econômica desse desgoverno. Cadê que a mamata ia acabar? Não, inclusive, eles decretaram sigilo em quase que 100% desses gastos. A primeira, nem a ditadura fez isso, tá? A primeira transição com gastos sigilosos. Sigilosos, por quê, né? Olha, esse pessoal veio para quê? Para tirar do povo a possibilidade de exercer o poder, como diz a Constituição, que infelizmente não foi cumprida em quase nada. O poder emana e é para o povo, né? O poder emana do povo. E aí eles gastam, né, no cartão corporativo. Inclusive, hoje teve uma pessoa que me xingou na rede social dizendo que isso era mentira, que era invenção dos petralhas. Deve ser mesmo. Nós estamos perdendo muito tempo em ficar inventando mentira.
Convenhamos. Não, e aí tem um detalhe, que um dos casos citados é de um funcionário do Ministério da Defesa que pagou com cartão corporativo uma conta de R$ 500 em uma churrascaria no Rio de Janeiro. R$ 500, mano, que carne era? Era uma feijoada? Quantas pessoas estavam com ele? Caneta era uma feijoada. E a caneta Bic, né, impressiona as pessoas que ainda não entenderam o que está acontecendo. Aí a pessoa olha para a canetinha Bic e fala, nossa, que presidente Olha humilde. que humildade, ele lava a própria roupa, Nossa, sem meu sabão. Jesus Cristo, é muito difícil. A gente tem muito trabalho pela frente, né, Leonardo? Na verdade, é o que eu postei outro dia, Flávio. As pessoas tentam se enganar com isso, mas quem reconhece cinismo a uma certa distância sabe que elas estão sendo cínicas com elas próprias. A gente fica muito triste, porque é aquilo que a gente sempre conversa. As pessoas têm que minimamente se respeitarem para que entendam. Não estamos exigindo ninguém de ler as teorias políticas. Não. Nós estamos dizendo para as pessoas respeitarem aquilo que faz bem para elas. E isso claramente não está fazendo bem para as pessoas. Está dando prejuízos econômicos, financeiros e pessoais. Porque claro. Não sei se você tem notado o mau humor das pessoas. E assim, a gente tem até que recuar às vezes, porque as pessoas estão num estado de desespero. Sim, e aí é colocada essa falsa dicotomia. Falsa dicotomia, para quem ainda não conseguiu compreender, é o que o Bolsonaro faz quando ele compartilha uma prática sexual, seja contestável ou não, seja comum ou não, ao invés de falar das 15 milhões de pessoas passando fome no país. Isso é falsa dicotomia. Não, e um detalhe, né? Você falou dessas 15 milhões de pessoas passando fome, eu me lembrei agora do deboche, né, do mundo, dos donos do mundo em relação à Venezuela e a tal da ajuda humanitária. É claro que a gente não vai entrar em assunto de Venezuela, porque é mais complicado falar, mas o resumo é que os Estados Unidos querem pegar o petróleo da Venezuela. Só que aí vem um detalhe muito preocupante, que quase que a gente teve um conflito armado, uma guerra no meio de uma crise aqui na América do Sul. Isso colocaria o continente todo numa situação de conflitos generalizados, inclusive com grandes guerras civis na maioria dos países. Certo. Não é de hoje que a gente sabe que os Estados Unidos, inclusive, eles têm planos desde a época do Big Stick, né? Sim. Desde a época do Grande Porrete, a América Latina, eles entendem ela como um grande quintal deles. E politicamente eles vão fazer qualquer coisa para dominar a gente, seja dividir a gente, seja passar por cima, seja destruir. Eles vão movimentar os pauzinhos deles para fazer qualquer coisa. Então a gente não pode cair nesse interesse que não é nosso. Não convém para a América Latina, que é uma das regiões mais carentes do mundo, uma guerra a nível civil ou a nível internacional entre os países. Isso não convém em hipótese nenhuma. As pessoas entenderam o que é uma guerra, a gente está aqui conversando, debatendo. De repente cai uma bomba aqui em cima de nós vamos morrer, e os donos do petróleo, os vendedores de armas vão lucrar. Muito. A nossa sorte é que os militares brasileiros, a cúpula das Forças Armadas, teve um ato de muito bom senso e deram um fim nessa brincadeirinha. Né? Enquadraram o ministro, o maluco lá, o Ernesto Araújo. É um mínimo de pé no chão, né? É um mínimo de pé no chão. A gente sabe que eles têm a dose de cinismo deles, eles já foram usados aí em interesses internacionais durante essa ditadura frajuta que eles fizeram aqui no país, e hoje também eles se envolvem em política por uma ideologização totalmente fora do contexto do povo. O povo não precisa da política dos militares, é a grande verdade. Porque a função deles é o quê? Eles têm que proteger, não é nem atacar, é proteger de uma invasão estrangeira. Exatamente. Todo país, né, constituído assim enquanto nação, tem o seu corpo de força, o seu exército, e o nosso exército, inclusive, foi um dos nossos agentes desestabilizadores que fizeram a gente perder a reserva maior, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que é o pré-sal, estimado em 16 trilhões de dólares. Imagina se a gente tivesse um exército que fosse lá e cercasse os postos e falava, daqui ninguém tira nada. Daqui ninguém tira nada. Só vai tirar só para beneficiar o povo brasileiro. Será que as pessoas que ficam idolatrando os militares não pararam para pensar nisso até hoje, Leonardo? Porque assim, bandeirinha do Brasil, discurso nacionalista, mas isso aí gente, quanto mais a pessoa
compreendam, quanto mais a pessoa, nesse caso, a instituição, a pessoa, o político, vem com esse tipo de discurso, mais você tem que prestar atenção nos atos dele. Sim. Não prestem atenção nos discursos, prestem atenção nos atos. Vocês vão verificar que essa propaganda nacionalista é justamente de quem está vendendo o Brasil, doando o Brasil. Né, Flávio? A gente já falou isso já. E assim, falando de militares, né, como sempre, porque o Bolsonaro parece que a especialidade dele é postar besteira o dia inteiro. Governar, ele não governa. Nós vamos ter que falar porque a Constituição nos dá o direito à liberdade de expressão. Com Inclusive, certeza. ele defendia esse direito. Então, se ele podia xingar os outros, né, invocando o direito da liberdade de expressão, nós vamos também usar a nossa liberdade de expressão. Olha o que ele escreveu no Twitter. A missão será cumprida ao lado de pessoas de bem do nosso Brasil, daqueles que amam a pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem aproximação com países que têm ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia. Olha o tamanho do deboche, do cinismo. E isso, democracia e liberdade, só existe quando sua respectiva força armada assim o quer. Ele quis dizer o seguinte, fecha aspas aí, que ele falou que eu achei que ele falou? É isso mesmo que ele falou, é isso que você está achando, que a democracia é o fuzil, não é o fuzil no lombo do trabalhador, igual o camarada Lenin falava, não. É o fuzil apontado na cara do povo, falando o seguinte, ó, aqui é nós que manda. Você tá vendo tanto que ele respeita seu voto, camarada? Veja só, vai ser votada a reforma da Previdência. Isso. Qual foi, quem acompanhar a gente aqui, quem foi ouvido pelos poderosos em relação a essa reforma? Exatamente. Isso é democracia? Quem foi ouvido? Democracia, porque a gente tem que opinar, né, Leonardo? Na semana passada, a gente, inclusive, desmascarou ele nesse sentido, que ele criticava a reforma que o Temer tinha proposto, já uma reforma absurda contra o povo, e ele me vem hoje, depois de eleito, com uma proposta pior ainda para o povo. E pior para as mulheres, né? Inclusive até o DIEESE divulgou nota técnica, né? Eu vou até ler um pedacinho. O que hoje, observando aqui na rede social, a categoria que mais vai perder com esse tipo de questão aí é as mulheres professoras. Cara, é quem a gente devia mais proteger. Eles ficam na tristeza. O aluno tá batendo o professor. Olha, essa gente nós vamos ter que falar o seguinte. São cínicos e falsos. São cínicos. Mas a sorte é que eles estão também sendo desmoralizados e não têm popularidade. Senão o Brasil em cor, as massas não mandariam essa gente. Tudo que o Bolsonaro representa e tomar no meio daquele lugar, né? Exatamente. Olha só o que é. O DIEESE explicou, né, que a PEC da Previdência afeta as mulheres brasileiras, né? Em nota técnica para marcar o Dia Internacional da Mulher celebrado nesta sexta-feira, dia 8, intitulada PEC 6/2019, né, as mulheres outra vez na mira da reforma da Previdência. O DIEESE avalia o prejuízo para as mulheres. Nas cidades, a proposta aumenta de 60 para 62 anos a idade mínima para que as mulheres alcancem a aposentadoria. No campo, é ainda pior. Hoje, aposentados aos 55 vão ter que trabalhar, né, de sol a sol, 5 anos mais, até os 60. Pois é. A gente sabe que a expectativa de vida brasileira não melhorou até esse ponto. A gente sabe que a principal tragédia dessa reforma da Previdência aí é a mudança do sistema de INSS para um sistema de capitalização. Que, na verdade, é o fim da aposentadoria. A gente sabe, inclusive, que a reforma também prevê um sistema ineficiente de fiscalização desse dinheiro. Olha, é uma tragédia sem precedentes e que, inclusive, a curtíssimo prazo, se a gente permitir, vai acabar desestabilizando toda a nossa pequena estabilidade econômica. Sim. Tá? Leonardo, para a gente chegar aqui na finalização, a Rede Brasil Atual lançou um site, né, em defesa do direito à aposentadoria. Uhum. A página terá conteúdo dedicado exclusivamente a explicar os impactos na vida dos trabalhadores se a reforma do Bolsonaro passar. E também propostas, não é só falar mal, né, e também propostas para a sustentabilidade da Previdência. Exatamente. Ó, quem quiser anotar, é www.minhaaposentadoria.net.br.
É com 2 As, né, Flávio? Minhaaposentadoria.net.br. O pessoal lá desse site, eles têm, é claro, a crítica bem estruturada, bem real, inclusive uma proposta de como que poderia ser, tá? Nós não estamos Não aqui é só falar mal, não. alfinetando por cegueira ideológica, não. A gente só quer proteger o povo, né? Desse tipo de situação aí. Não, e garantir também para nós, né, o direito de se aposentar. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Por que uma meia dúzia pode ter todos os privilégios e a maioria do povo não pode nem se aposentar? Quem sustenta o país, né? Nesse sentido, né, Flávio? Se o povo parar, Leonardo, igual aquela música do Raul Seixas, né, o dia em que a Terra parou, você imagina, né? Imagina o povo parar. Olha, você quer entender o que é o povo parar? Lembra da greve dos caminhoneiros. Exatamente. Uma categoria só parou e paralisou o Brasil completamente. O povo tem esse poder, até certo ponto tem essa consciência, só que o povo precisa entender e enxergar as verdadeiras práticas que correspondem aos seus interesses. Isso. É só isso. Ah, mas o povo isso, o povo aquilo, o povo isso, o povo aquilo. Cara, se o povo respeitar os seus próprios interesses, a gente vai longe. Com certeza. Né? Leonardo, suas considerações finais. Olha, hoje eu queria agradecer aí a audiência que a gente só vem crescendo, né? Nesses Tivemos um pequeno probleminha técnico aí, mas... Não, mas hoje isso é o de menos. É sinal que nós estamos sendo vigiados. E queria agradecer mesmo. Podem comentar, compartilhar, sugerir as pautas. A gente organiza assim tudo de uma forma bem redondinha, bem ampla, para que seja, na verdade, um bate-papo, que não fique nada segmentado, porque é o seguinte, a segmentação nesse sentido, né, Flávia, ela interrompe a nossa compreensão de um todo, enquanto tudo é uma expressão política. Então, quando quem acompanha a gente até no final puder colocar o que achou, puder sugerir uma pauta, pedir uma informação, tirar uma dúvida, a gente vai agradecer totalmente com toda a humildade do mundo. Só tenho a agradecer aí a participação e indicar que as pessoas pesquisem bastante aí sobre essa proposta de reforma da Previdência. Isso aí é uma coisa pro resto da vida, né? Exatamente. Pois é, né? Mais uma edição aí e agradecer a quem assistiu, quem compartilhou, quem vai compartilhar e dizer que não existe vitória sem luta. Né? O próprio presidente Lula, nos seus históricos discursos aí, certa vez falou, né? Todas as pessoas que conquistaram alguma coisa é porque lutaram. Então, nossa luta nesse momento é para, no mínimo, manter o que nós temos. Quando a gente manter o que nós temos, aí nós podemos lutar para conquistar mais. E isso não se faz de outra forma que não seja através da organização política. Exatamente. Porque se as pessoas não se interessarem pela política, pode saber que aqueles que se interessam vão dominá-las, ou no mínimo trabalhar, né, para aqueles que dominam e fazer o papel de capitão do mato. Né? Exatamente. E é tudo que nós não queremos. Gente, muito obrigado. Até a próxima sexta-feira, né, no nosso programa aí. E vamos à luta, porque o Brasil é nosso. Até mais. E não deles. Até mais.